Boa noite, então, cada um de vocês, né? Muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez. Nós vamos para a segunda aula, né? Essas aulas estão sendo gravadas e depois a gente vai colocar no YouTube da Família da Fé Curitiba, para aquelas pessoas que puderem e quiserem assistir de novo. Mas é uma alegria, então, nós estamos juntos, nós queremos dar início nesta noite e vamos orar, então, pedir realmente que Deus esteja nos abençoando, tá? Então, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por este momento que nós temos aqui, para nos reunirmos como igreja, para termos esse momento de ensino, de aprendizado da Tua Palavra, que realmente o Senhor possa estar falando aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, nos dando entendimento, clareza, para nós sabermos aquilo que o Senhor tem proposto para nós, e que se levantem dos Teus servos, os profetas, nesta geração. Nós queremos, ó Deus, ser fiéis à Tua Palavra, e pedimos que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, entre nós e através de nós, para trazer salvação para esta geração. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, aqueles que vão estar assistindo depois, que somente esteja abrindo os nossos ouvidos para ouvir, abrindo o nosso entendimento para compreender as verdades do Senhor. Assim eu peço a Tua bênção, e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos dar início falando sobre Jeremias 23. Eu quero pegar aquele texto que nós falamos na semana passada, só para relembrar, não vamos entrar em todos os detalhes. Eu quero ler os dois versículos, né, que falam especificamente deste foco que fala a respeito do profeta do Senhor, tá? Então, Jeremias, capítulo de número 23, fala a partir do versículo 9 a respeito dos falsos profetas, e nós falamos a respeito de por que esses profetas se tornam falsos, por que eles se desvirtuaram, né, que eram profetas de Deus, de repente se corromperam, e os enganos do coração, que fala nesse texto aqui. Pessoas que têm sonhos, falam às vezes em nome do Senhor e não são necessariamente profetas do Senhor. Ao contrário, nesse texto aqui fala até que eles são profetas de Baal, que eles realmente se corromperam para profetizar mentiras, e Deus estava repreendendo esses falsos profetas que estavam profetizando em nome do Senhor, mas profetizando mentiras e fazendo desviar o povo, tá? E nesse texto fala aqui também, e nós vamos ver isso, que o profeta de Deus, ele leva as pessoas ao arrependimento, leva as pessoas ao conhecimento de Deus. Não é um profeta que profetiza a paz, né, profetiza a bênção, né, se Deus não está ordenando isso, tá? Então, esta é a mensagem. Depois, quem não leu, ou pode ler depois novamente, esse texto, a partir do versículo 9, Jeremias 23, 9, até o versículo de número 32, que nós abordamos na aula passada. E eu quero pegar, então, dois versículos para dar início, para a gente dar sequência no assunto a respeito do ministério dos profetas, tá? Versículo de número 18, Jeremias 23, 18. Essa pergunta que Deus fez através do profeta Jeremias, dizendo assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, né? Então pode talvez ter uma linguagem um pouquinho diferente na sua tradução, tá? Mas este é o significado. Ele fala do profeta de Deus estar no conselho do Senhor, tá? Jeremias 23, 18, ok? E eu falei para vocês que estar no conselho do Senhor, o significado disso é uma reunião, é um concílio, é um sentar à mesa. Então o profeta de Deus, ele vai ter um tempo de intimidade com Deus, ele vai sentar à mesa para ver Deus, para ouvir o que Deus está falando, tá? Então é um conselho, Pai, Filho, Espírito Santo, e o profeta entra na sala, tá? Para ouvir a palavra de Deus, e ele diz dessa forma: quem viu e ouviu a sua palavra, tá? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu, tá? E no versículo de número 22, também falando a respeito dos falsos profetas, ele fala assim:
Mas se eles estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam feito o meu povo voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então qual o significado disso? O profeta de Deus está conduzindo o coração do povo para se reconciliar com Deus, com arrependimento dos seus maus caminhos, tá? E aqui então ele repete esta expressão de estar no conselho de Deus, tá? Então se os profetas tivessem estado no conselho de Deus, então eles teriam feito o povo de Deus ouvir as palavras de Deus, tá? Mas o que falaram? As palavras deles, as palavras do coração deles, aqueles que eles tinham de percepção, ou então palavras até abençoadoras, né? Dizendo paz. Versículo 17 ele fala sobre isso: paz tereis, tá? E não, Deus não tinha falado a respeito de paz para aquele povo, porque aquele povo estava em pecado. Então a palavra que Deus tinha dado para aquele povo é: arrependei-vos, tá? Como aconteceu com Jonas em Nínive, tá? Ele fala assim: Nínive vai ser destruída, daqui a 3 dias Nínive vai ser destruída. E o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, fizeram jejum, vestiram pano de saco, cinza, e Deus mudou a sentença de morte para a cidade de Nínive. E assim também o profeta de Deus deveria fazer: levar o povo para o arrependimento dos seus pecados. E este era o conselho de Deus, né? Arrependei-vos, tá? Então os falsos profetas descritos nesse capítulo aqui, eles ao contrário estão falando: não, vocês vão ter paz, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem: não virá nenhum mal sobre vós. Então Deus falou assim: o salário do pecado é morte. Então se não se arrepender, vai vir a destruição, vai vir a invasão, vai ter o roubo, vai ter a morte, vai ter a destruição. Mas se arrepender, então Deus vai mudar esta história, tá? E vai trazer suprimento, cuidado, livramento, né? E bênção sobre todo aquele povo, tá? Então este é o contexto, né, que eu queria só relembrar da semana passada. E o segredo dos servos de Deus, os profetas, é ouvir a voz de Deus, tá? Então isso é a coisa mais importante. A gente não vai falar o que eu acho, né? E nem no versículo 30 diz ainda: eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras e cada um ao seu próximo. Então pega palavras bíblicas e falam palavras bíblicas como se fossem palavras de Deus, e não é necessariamente o que Deus está falando para aquela situação. E aí, relembrando o exemplo, tem aquela profecia do cavalo amarelo, tá? Então a pessoa pega o cavalo amarelo do Apocalipse e fala que vai ter um cavalo amarelo que vai passar a meia-noite e vai matar todo mundo que está na rua, tá? Então pega uma palavra de Deus e fala uma mentira, tá? Usando uma palavra de Deus. Deus está contra esses profetas que roubam as palavras de Deus, as palavras bíblicas inclusive, tá? Para dizer que Deus disse, quando necessariamente não, Deus não disse aquilo, ok? Muito bem. Dando sequência ao assunto a respeito do profeta, e dentro desse princípio que nós lemos aqui nesses versículos 18 e 22, eu queria convidar vocês para abrir primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, que é um texto que é conhecido, por isso que eu creio que nós não vamos tomar muito tempo a respeito desse assunto aqui, tá? Vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Então, todos conhecem essa história. À medida que a gente vai ler aqui, vocês vão entender o que nós estamos falando nesse sentido, tá? Diz assim, 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe, que era o rei de Israel: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem a chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, imagina, o que estava acontecendo aqui? Qual era essa situação? Acabe, rei de Israel, estava casado com uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher, Jezabel, introduziu o culto a Baal. Então, eu falei para vocês, né? Baal é um acróstico, né? São principados de Satanás, Beuzebu, Astarote, Asmodeus e Leviatã, tá? Então é o Baal, tá? Então é uma adoração
aos principados ou ao próprio Satanás. Então não era qualquer Deus que estava ali, não era o Deus Moloque, não era o Dagon, né? Outros deuses que tinham lá, tá? Não era outros santos, ou que não vamos falar, né, vocês conhecem os santos que existem, né? Os ídolos que são adorados no Brasil, por exemplo, tá? Era ao contrário, eram os principados de Satanás, tá? Então eles estavam introduzindo, e o Acabe, como rei, ele admitiu que a mulher manipulasse ele e introduzisse a idolatria no meio do povo de Israel, tá? E por causa desta idolatria de Acabe e de Jezabel e de todo o povo, né? Então Elias vai até o rei Acabe e fala: nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, tá? Que homem petulante, né? Diz assim: eu tô falando agora, não vai mais chover, tá? Que homem que alguma vez na história chegou para falar que não ia chover mais sobre a terra, segundo a minha palavra, tá? Quer dizer, uma ousadia muito grande, tá? E aqui existe uma situação muito séria, muito importante, que ele fala assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ok? Então era um homem, profeta, que estava diante de Deus, tá? E é aquela palavra que nós lemos agora, Jeremias 23:18, tá? Quem esteve no conselho do Senhor, quem viu e ouviu a sua palavra. Então Elias não falou da boca para fora, falou assim: agora não vai chover mais, até porque eu achei que não deve chover, tá? Então não foi assim. Ele diz dessa forma, que não vai chover segundo a palavra dele, mas ele estava diante da presença de Deus, ok? E esta palavra que ele está dizendo, até vocês podem deixar marcado esse texto bíblico aqui, de 1 Reis 17, que a gente vai voltar daqui a pouquinho para ele, mas este texto, essa palavra profética, veio de algum lugar, ele não tirou da cabeça dele, né? Ele reivindicou um cumprimento de uma promessa que está em Deuteronômio capítulo 11. Então Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, então vocês podem voltar um pouco mais, ainda mais para o comecinho, quem quiser acompanhar só a leitura que eu vou fazer, tá? Mas se não quiser abrir, tá? Deuteronômio capítulo 11, tá? Tem uma palavra de Deus para o povo de Israel, tá? Deuteronômio 11, quem está aí procurando, ok? Versículo 16 e 17, tá? Deuteronômio 11, 16 e 17 diz assim: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Então um alerta de Deus para as pessoas não irem para a idolatria, para guardarem o seu coração, para não se voltarem para outros deuses e servirem outros deuses, nem se inclinar perante eles. Versículo 17: e a ira do Senhor se acenda contra vós, e ele feche os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então a palavra aqui é muito clara, sim ou não? Ele fala: cuidado para vocês não se inclinarem perante os ídolos, porque Deus, diz aqui no versículo 17, tá? Para que Deus não se acenda contra vós a ira, e ele feche os céus, não haja chuva sobre a terra, tá? Essa palavra está escrita aqui, tá? Se houvesse uma idolatria, que Deus ia fechar os céus e não ia chover mais. Não é muito clara essa palavra? Sim. Tá? Entretanto, quantos e quantos reis se prostraram à idolatria, né? Da história de Israel, se desviaram de Deus, e não houve uma voz profética que cresce nessa palavra, ou que tivesse coragem para profetizar isso. Elias é o primeiro, e talvez o único, que falou: você não vai chover, Deus vai fechar os céus. Mas pastor, mas aí quem não
foi na terra inteira, não foi? Foi. Daí, por lá que tem meia dúzia lá que é fiel. E aí, então, mas aí é um arrependimento, é um constrangimento de arrependimento. Era a mesma coisa de Nínive que eu falei. A cidade inteira se arrependeu, tá? Deus pode usar de misericórdia e interferir, mas vamos colocar só nesse ponto aqui. Vamos do ponto do rei, tá? Quem introduziu a idolatria foi o rei, tá? O rei e a rainha, né, de Israel, tá? Acabe e Jezabel. E a palavra foi diretamente para eles, especificamente, tá? Agora, por causa deles, a gente vai ver isso daqui a pouco, por causa deles todo o povo sofreu a consequência, isso é verdade, tá? Mas também, não só sofreu por causa deles, né? Porque também eles se deixaram levar pela idolatria. Mas no meio desse povo inteiro não tinha 10% de... Não tinha, mas ninguém que se posicionasse, tá? Então aí que entra o profeta para levar ao arrependimento. Aí é essa a ideia, tá? Então o que aconteceu aqui foi essa situação. Uma palavra profetizada, dada por Moisés, nessa lei do Deuteronômio 11, tá? E que o único profeta que se levantou foi Elias, dizendo assim, não vai chover. Ele estava perante a face de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, tá? Inclusive uma palavra escrita nos mandamentos, tá? E ele pegou aquela palavra e fez a palavra se cumprir. Ele falou assim, não vai chover sobre a terra, não vai cair orvalho nessa terra, porque eu disse, tá? Muita ousadia, tá? Por isso que eu falei, todos os outros profetas que estiveram aqui, ninguém fez isso, tá? Nenhum deles, até os dias de hoje. Ninguém vai chegar lá e pro prefeito, pro governador, pro presidente, falar assim, você está em pecado e agora vai fechar os céus por causa desse pecado, tá? Quem de nós faria isso? Então assim, não vai chover porque eu disse, tá? Se estiver perante a face do Senhor, tá? E aí a palavra de Jeremias 23:18, ver e ouvir Deus falando, pode profetizar que vai acontecer, de fechar os céus e não ter mais chuva. Mas Faz outra profecia essa daí. Pois é. Ficar sem água lá em casa, pois é. Mas o fato dele usar a palavra de Deus e dizer eu disse, isso aí não é. Então, por isso que eu falei de ser petulante, né? Também. Não, tá? justamente. Mas ele se posicionou como profeta de Deus, como voz audível de Deus, né? Ele trouxe uma palavra escrita e falou, porque a voz era dele, né? Tá? Sim. Tá, mas assim, parece muita, eu falei, É o fato petulância, arrogância. ele usar, ele falar e dizendo eu. Mas antes disso ele falou, vive o Senhor perante cuja face eu estou. Mas eu acho que Tá? a conexão dele... A conexão dele com Deus. 100%, por isso ele falou Isso, Então ele falou isso, ele estava perante a face de Deus. Então ele viu e ouviu Deus fazendo e falando aquilo, tá? Então ele foi usado nesse sentido, tá? E aí, só pegando esse texto aqui de Deuteronômio 11, para vocês verem que ele pegou uma palavra. Então, o profeta, o que eu quero dizer com isso? O profeta, ele não pode profetizar segundo o seu coração, tá? Eu acho que o rei está em pecado, eu acho que o presidente está em pecado, eu acho que não sei quem está em pecado, então eu vou profetizar e mandar acabar tudo, tá? Se ele não tiver base bíblica, se ele tiver um fundamento de ouvir Deus, tá? Então, ou se ele quebrar princípios de Deus, está furado, tá? Não é um profeta de Deus. É isso que Jeremias 23 conta, né? Os profetas que falavam, paz tereis, pode continuar pecando porque vai ficar tudo certo. E não vai ficar tudo certo, tá? Tinha uma sentença de juízo. Aqui esse homem fez uma postura diferente, tá? E aí o que aconteceu? Lá voltando, 1 Reis 17, tá? Aconteceu que houve fome na terra, tá? Parou de chover. Agora imagina a gente fazendo isso hoje, né, também, né? Kelso falou assim, aqui já chega de racionamento, de rodízio de água. Nós ficamos 6 meses sem chover em Curitiba. E o dano que teve depois de 6 meses que não encheram aqueles reservatórios, nós estamos no rodízio de água. Agora imagina se a gente, qualquer um aqui, profeta, se levanta e fala, vai parar de chover. O que você acha que... E as pessoas sabem que você profetizou, o que é? O quê? Malhe o profeta, tá? Então, foram 3 anos e 6 meses sem chuva. Então não foi 6 meses igual em Curitiba. 3 anos deu muito estrago.
tá? Quer dizer, plantação, fome, não tinha plantação, não tinha alimento, tá? Então o povo, então aí a consequência veio sobre todo o povo, porque sim, a cabeça do povo, os governantes do povo estavam em pecado, mas também eles introduziram e o povo se deixou levar por esses mesmos pecados, tá? Se houvesse um arrependimento, como aconteceu com Nínive, haveria a mudança da história, tá? Mas não foi isso que aconteceu, tá? E aí, capítulo 18, depois de muitos dias, tá? 18:1. A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano. Deixa eu falar assim, no terceiro ano. Segundo a palavra de Tiago 5, fala que foram 3 anos e 6 meses. No terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Então Deus deu, segundo a misericórdia, deu um basta naquela estiagem, tá? E disse para Elias falar com o rei Acabe que ia chover, tá? E então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, versículo 2, tá? Enfim, ele vai se encontrar com o rei Acabe, tá? E o encontro não foi muito legal, muito amistoso, tá? Imagina, tá? O povo miserável passando fome, né? E aí no encontro, está no versículo 17 e 18, tá? Sucedeu, 1 Reis 18, 17, capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Por que ele era o perturbador de Israel? Porque ele mandou parar de chover. Foi a palavra dele que fez parar de chover. Então, a fome que estava acontecendo, a miséria do povo, quem que era o culpado? O Elias. Quem mandou ele parar? Ele mandou parar de chover, tá? É a mesma coisa que hoje nós faríamos, também manda parar de chover, vem a fome, vem o desemprego, vem as coisas todas assim. Quem é o culpado? O profeta, que falou que ia ter uma desgraça, tá? Foi a palavra profética de maldição que esse profeta falou, e esse profeta não é de Deus, né? Que fica praguejando sobre a terra, tá? Então já vem um monte de questionamentos, né? Que o profeta só pode falar coisas boas, né? Paz tereis, Deus abençoe, vai abrir uma porta, né? Se falar coisa contrária, né? Não é de Deus, né? Se é coisa ruim, não é de Deus, tá? E aí então exatamente o rei fala para isso: então é você o perturbador de Israel? E Elias não deixou barato, tá? No versículo número 18 ele fala: Elias respondeu para o rei: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, tá? O Baal, tá? Quem que era o culpado? Era o Elias que profetizou ou era o pecado do rei? Era o pecado do rei, tá? Então Elias respondeu desta forma, tá? Então a voz profética, ela pode falar palavras de juízo, se a palavra de Deus fala a respeito disso, tá? Então a gente gosta só do profeta que fala coisas boas, né? Mas o profeta pode falar coisas que não são tão boas, né? Segundo a palavra do Senhor, para que também haja um arrependimento. E segundo a misericórdia de Deus, ele resolveu encerrar com aqueles 3 anos e 6 meses. E aí vem uma situação descrita nesses versículos seguintes aqui, no versículo 19, Elias, encontrando com Acabe, com o rei, ele pede para que o rei reunisse os profetas de Baal, tá? 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, tá? Que comem a mesa de Jezabel, que é a rainha, tá? Então eram 850 profetas, tá? De Baal e de Azera, que diz aqui, tá? E aí então tem aquela prova que vocês conhecem a história, tá? Então eu não vou ler todo o texto aqui para dizer o que aconteceu. Ele falou assim: vamos levantar um altar, vamos colocar um sacrifício no altar, levanta um altar de pedras, coloca um sacrifício ali, e Deus, que é Deus verdadeiro, vai fazer descer fogo do céu e vai consumir o holocausto.
Tá? Aí, poxa, essa palavra é boa. Aí ele fala: se Baal é Deus, ele vai fazer descer fogo do céu. Se Deus de Israel é Deus verdadeiro, ele vai fazer fogo do céu. Então ele fez esse desafio, e aí os profetas de Baal levantaram o altar, colocaram o holocausto e ficaram lá o dia inteiro, né? Chorando, clamando, gritando, se batendo, se martirizando para descer fogo do céu. Tá? Então, mas no versículo número 26 diz: porém não havia nem voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Tá? E o Elias até zombava deles. Olha a ousadia desse homem, né? Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava, versículo 27, e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que estava em uma viagem, ou esteja dormindo e despertará. Então grita mais alto, porque esse Baal aí não está ouvindo. Acho que saiu de viagem. Então ironizou. E clamavam em mais altas vozes, retalhavam-se com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derrubarem sangue sobre si, e não resolveu nada. Tá? Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, que era às 3 horas da tarde, e não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Tá? Porque Baal não é Deus. Tá? Embora sejam poderes espirituais da maldade, não puderam fazer este sinal de descer fogo do céu. E aí então chega a vez do Elias. Tá? Elias também levanta um altar de pedras, tá? Colocou um sacrifício ali, tá? Para ser consumido, tá? Armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, versículo 33, e ainda fez uma coisa, né? Falou assim: ó, encha de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Molhou lenha, tá? Para os churrasqueiros aí, né? Tá? Vamos molhar o carvão para ver se pega fogo, tá? Ou a lenha, deixa a lenha molhada para ver se vai pegar fogo, tá? Mandou encher com 4 cântaros de água sobre o bezerro que estava ali, né? Sobre a lenha. Mandou fazer a segunda vez, mandou fazer a terceira vez, versículo 34, tá? De maneira que corria ao redor do altar e até o rego encheu de água. Então ele fez uma volta ali, estava cheio de água, tudo quanto é lugar, tá? Quer dizer, tudo para não pegar fogo, né? Tudo para atrapalhar pegar fogo, tá? E olha só, é isso que eu quero ler aqui, tá? Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, aliás, até ele foi fazer o sacrifício na hora que era para fazer sacrifício, segundo a lei de Deus, ele obedeceu nesse ponto também, tá? O profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. E olha essa última frase: e conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Entendeu? Explicado. Que ideia é essa de fazer fogo do céu? Ele tirou da cabeça dele? Não. Da mesma forma que ele mandou parar de chover, porque tinha uma palavra profética, assim como Deus falou que nós, olha, encontra com Acabe que eu vou fazer chover de novo. Ele foi falar com Acabe e fez esse desafio. Agora, o desafio que ele fez não foi porque ele tirou da cabeça dele, tá? Deus mandou ele fazer isso, tá? E ainda mais, tá? Não somente levantar o altar, mas colocar a água, fazer todas as impossibilidades para mostrar que Deus é Deus, tá? Então ele e aliás assim, só para ver a sequência, né? Responde-me, Senhor. Aí ela tá vendo? Aqui ele não está tão petulante assim, né? Vai ser a minha palavra, né? Aqui ele foi com mais, né, temor, né? De não ser tão ousado. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Aí esse é o segredo aqui, né? Voltar o coração. Esse era o objetivo do juízo, tá? O povo voltando o seu coração, tá? Então ele orou, pedindo a resposta de Deus. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no reino. Tá? Então,
o que aconteceu aqui? Elias, o profeta, ouviu Deus para algo impossível de acontecer. Ele deu as direções de fazer essas coisas, levantar o altar, colocar água, todas essas coisas, porque ele ouviu Deus falando que ele era para fazer assim. Amém? Tá? Então, coisas... De onde aparecia essa água para tudo isso? Porque fazia 3 anos que não chovia. Boa pergunta, né? De onde veio essa água que estava 3 anos? Mais fácil um pouco do que essa água. É verdade. Tá? De onde veio? Alguém tinha armazenado, né? Tinha aqueles tanques de purificação, devia ter alguma coisa ainda guardada ainda, né? Porque, tá? E foram 4 cântaros de água, né? Boa pergunta, hein? 3 anos sem chover e eles tiraram água de onde? Para jogar ali. Mas tinha alguma água ali, né? Tá? Alguma água sobrou. Tá? Oi? Deus proveu para isso. Tá? Muito bem. Então, queridos, eu queria dizer dessa forma, né? O profeta de Deus tem que ouvir a voz de Deus. Tem que saber o que Deus está falando. A atitude dele, as atitudes dele, tá? Foram porque Deus falou com ele. E Deus falou com ele tanto que houve o sinal, a manifestação do poder ali. Tá? O sinal acompanhou a palavra profética dele. Tá? Então não foi coisa da cabeça dele. Quem é que faz descer fogo do céu na hora que quer? Ou faz chover na hora que quer? Tá? E na sequência do texto também, tá? Também vem a situação de descer a água, tá? Da chuva vir ali, tá? Então na sequência do texto ali, ele mata os profetas de Baal, tá? E aí a partir do versículo de número 41 até o 46, tá? O Elias também vai orar a Deus, e aí então vem um texto que é bastante conhecido, né? A gente até canta, né? Que o servo de Elias falou assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, tá? E aí ele falou assim: vai chover, tá? Fala para o rei Acabe que vai chover, e aí vem uma resposta. Imagina, ele fez parar de chover na hora que ele quis, fez voltar a chuva na hora que ele quis, tá? E, claro, orando, tá? Estava ali orando, nos versículos 41 até o 48, conta esta oração de Elias, tá? Como ele também orou na hora que o fogo desceu também, né? Ele pediu: responde-me, Senhor, para que o povo conheça que Tu és o Senhor Deus, tá? E que também, segundo a Sua palavra, eu fiz todas essas coisas. Amém? Ok? Eu quero terminar, tá, com 2 outros textos. Um deles é João, capítulo número 7. Queria ler 2 textos do Evangelho de João. Um deles é João, capítulo 7. Acharam? Evangelho de João, capítulo número 17. Capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14 a 17, tá? João 7, 14 a 17. Todos acharam? Ok? No meio da festa dos tabernáculos que o povo judeu estava comemorando naquela ocasião, Jesus subiu ao templo e ensinava lá no templo. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Por que eles falaram isso? Porque os meninos, né, tem o Bar Mitzvah, tá, que é uma festa judaica, uma celebração judaica, de apresentação da criança para a sociedade, tá? Que a gente tem o baile de debutantes para as meninas, né, na nossa cultura. Lá eles têm o debutante deles lá, que é com um menino que vai se apresentar diante dos rabinos, né, com ensino das escrituras, tá? Tem que decorar textos bíblicos, né, para serem aprovados pela escola rabínica, tá? E apresentados para a sociedade. E Jesus não estava ali entre eles, né? Eles não viram Jesus aprendendo,
né, dos rabinos, e fala assim, como é que ele está ensinando se a gente não viu ele criança aqui aprendendo, tá? E Jesus lhes respondeu, versículo 16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então Jesus está falando dessa forma, olha, eu estou ensinando de Deus, a minha palavra não é minha, é de Deus, e se alguém quer saber se é de Deus ou não, vai ouvir o que eu estou falando, vai ver o que o Pai está falando, que é a mesma coisa, tá? Então eu estou falando conforme a palavra de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conheça a respeito da doutrina, tá? Se eu falo por mim mesmo. Então Jesus não estava falando por si mesmo, tá? Se Jesus falava o ensino que o Pai lhe dava, vocês acham que um profeta pode falar por si mesmo? Falar assim, Deus me falou, e se Deus não falou, ou se está em contradição com aquilo, com o princípio que Deus estava falando, tá? Jesus falou assim, olha, o meu ensino não é meu. Olha, isso é muito forte, tá? A gente fala assim, não, Jesus era Deus, tá? Jesus sabia todas as coisas, tá? Ele não falava por si mesmo, tá? E aí o outro texto que eu quero ler com vocês também, está em João 5, voltar um pouquinho aí, João capítulo 5. João capítulo 5, versículo número 19 a 21. Vamos ler esses 3 versículos aqui. João 5, 19 a 21. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não o vir fazer o Pai. Por tudo quanto que o Pai faz, o Filho também faz igualmente. Já pensou isso? Que sério? Tá? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Entenderam isso? Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Está lá em João capítulo 11. Porque era amigo dele? Porque a Maria ou a Marta choraram para ele? Porque ele se condoeu porque era o amigo dele? Sim ou não? Sim e não. Tá? Ele se condoeu, Jesus chorou quando ele viu a dor de Marta e de Maria. Tá? E aí, até a Marta falou assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá? As irmãs vieram falar sobre isso. Tá? E ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que estiver morto, ainda que morra, viverá. Né? O seu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí ele falou assim, não. Né? Aí Jesus vai lá, tira a pedra. Senhor, mas tem 4 dias, já está fedendo. Eu falei assim, mas eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tá? Ele era a ressurreição. Agora, por que ele ressuscitou? Porque ele simplesmente era amigo dele, e aí ele chorou, sentiu a perda, e ele falou assim, então, já que é meu amigo, eu não vou ressuscitar. Não, aqui ele está explicando, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Ele fala assim, as minhas obras o Filho não pode fazer coisa alguma, versículo 19, se não vir o Pai fazer. Então ele sabia, ele viu Deus ressuscitando Lázaro. Ele estava numa comunhão e viu Deus ressuscitando o filho da viúva de Naim, o servo lá de Jairo, a filha de Jairo, o servo do centurião. As obras que Jesus fez, os milagres, os sinais, os ensinos que Jesus fez, é porque ele viu e ouviu o Pai fazendo. Por que ele ressuscitou só aquele paralítico que estava lá na beira do tanque Betesda? Tinha tanta gente naquele tanque, porque ele foi só para aquele homem, para ressuscitar, para tirar aquele homem da paralisia.
Ele falou assim: você quer ser curado? Senhor, mas eu não tenho ninguém que me leve lá, na hora que vem o anjo aí, o outro desce antes de mim. Ele foi só aquele, tinha um monte. Por que ele ressuscitou aquele? Porque ele viu o Pai fazendo aquilo. Tá? Então, intimidade com Deus, de ver e ouvir, é a palavra de Jeremias 23:18. Quem viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve no conselho do Senhor? E Jesus passava a noite orando a Deus. Ele estava em constante comunhão com o Pai. Ele via o Pai fazendo determinadas coisas, agindo em determinados lugares com determinadas pessoas. Tá? E ele fazia aquilo que o Pai fazia. Tá? E assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também ele vivificou Lázaro, o filho da viúva de Naim, e esses outros exemplos ali também. Tá? Então, Jesus era o profeta de Deus. Era o que estava falando em nome de Deus, fazendo em nome de Deus aquilo que ele via o Pai fazer. Tá? Então isso entra um desafio para nós que é muito grande, tá? Porque nós, entre aspas, né, queremos ser profetas de Deus, ou queremos ser reconhecidos como profetas. Tá? Não quer dizer que nós queremos, não, meu chamado é outro, tá? Tudo bem, não é nessa questão, tá? Mas vamos colocar assim: alguém aqui deseja ser usado por Deus? Não precisa ser necessariamente profeta. Pode ser profeta, você vai falar agora eu sou profeta. Pode ser pastor, pode ser mestre, pode ser evangelista, pode ser apóstolo, pode ser qualquer coisa, tá? Que Deus chamou para fazer, tá? Quer ser usado por Deus? Tá? Como é que você vai ser usado por Deus se não ver o que Deus está fazendo? Se não conhecer o coração de Deus? Se não ouvir as palavras, Jesus falou isso, João 7:17, o meu ensino não é meu. E aqui também, o filho não pode fazer nada, versículo 19, João 5:19, o filho não pode fazer nada se não ver o Pai fazendo. Se ele não vir o Pai fazendo, não vai fazer. Tá? Então é uma sensibilidade, uma intimidade, uma busca de Deus. Tá? Aí Jesus fala em João 14:12, aquele que crer em mim fará as mesmas obras e outras maiores fará. Poxa vida, como é que a gente vai fazer coisa maior? Para fazer coisa maior, vocês acham que a gente vai ter que ter o mesmo tempo que Jesus tinha de oração com o Pai? Ou talvez um pouco mais? Um pouco, muito mais. Um pouco, muito mais. Vai ter que ser igual aquele moço que sumiu, que o pastor ensinou a gente, que foi o único que foi arrebatado. Sim. Qual é o nome dele? Foi do Enoque. Enoque, talvez. Enoque e o próprio Elias também, né? Os dois foram arrebatados. Tá? Também. O Noé também andava com Deus, né? Tem alguns homens que andaram com Deus, tá? E mudaram a história das suas gerações também, tá? Quem somos nós? Somos pó. Somos nada, tá? Somos seres humanos comuns, mas pode ter um sobrenatural de Deus nas nossas vidas, tá? Se nós buscarmos de todo o coração, tá? Deus quer fazer obras, Deus quer que o seu nome seja glorificado, tá? Nós não vimos, tá? Descer fogo do céu alguma vez. Já vimos parar de chover 6 meses, mas ninguém sabe que se foi algum profeta que profetizou isso, tá? Mas nós já vimos sinais de Deus, até coisas assim, né? Da natureza, tá? Manifestações da natureza. Fala, Elsa. Não sei se foi da minha voz, mas eu desse tempo estava sem telhado na minha casa, eu todo dia orava a Deus para não chover. Para não chover. Olha aí, ó, descobriu. Pronto, tá lá. Então estava orando, já tem alguém que estava orando para não chover. Tá? Glória a Deus. Tá? E Deus pode fazer isso, tá? Por causa de uma oração de alguém que está em intimidade com Deus, em proximidade com Deus. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Oi? Não. Tá? Pastor, assim, uma coisa importante que eu gosto de exercitar e pensar é que, assim, nessa época, os profetas, eles se levantavam meio que sozinhos, né? Eles não estavam na igreja, né? Era uma outra dispensação.
Então se levantava um profeta meio isoladamente numa era que lançava uma voz profética para um rei, por exemplo. Hoje nós estamos numa outra dispensação da graça, é diferente, e os profetas em Efésios, eles foram levantados para servir o corpo de Cristo, para edificar a igreja, né? Então assim, é uma outra linha de atuação profética. Eu não sei se o pastor quer falar um pouquinho sobre isso, mas aí nos... porque senão a gente fica achando que vai ter mais um Eliseu, vai ter mais um Elias, e fogo e tal. Não, a gente está... Hoje existe uma igreja, não é mais um homem que é o salvador da pátria, né? Existe uma igreja e os profetas estão, e a palavra de Efésios 4, os 5 ministérios é para edificação do corpo. Exatamente. Né? Então a gente está sobre essa responsabilidade da igreja. Hoje existe uma igreja, né? No mundo, e a igreja é a voz profética, e aí o profeta está dentro disso, né? Isso. É um profeta, mas não com todo aquele poder. Pode ser com todo o poder, O mas poder é o mesmo, porque Deus é o mesmo, mas é um outro tipo de atuação. Eu vejo ali de raciocínio sua, no Velho Testamento existia muito sacrifício animal, né? Sim, sacrifício animal. E depois essa nova dispensação que você diz foi que Jesus morreu por nós e hoje não há mais a necessidade desse holocausto. Sim, o holocausto não. Mas a voz profética, isso é muito interessante, bom que o pastor Guto falou a respeito desse assunto, tá? Aliás, no próprio Antigo Testamento, apesar desta colocação que é muito verdadeira, né? Se levantava o Jeremias, se levantava o Ezequiel, se levantava o Daniel, se levantava o Elias. Então eram vozes proféticas, eram pessoas que centralizavam em si no confronto com o rei, no confronto com o povo, levando o povo ao arrependimento. Então hoje existe um contexto diferente, até a gente vai, boa colocação para a gente. Era individual. Era uma coisa mais personalizada, tá? Isso, era uma coisa mais personalizada. Então, desde o tempo dos juízes, né? Então, foi o Samuel, foi Sansão, foi Gideão. Então, era um líder que falava em nome de Deus ou agia em nome de Deus, conduzindo o povo para o arrependimento ou para enfrentar os inimigos e assim por diante, tá? Aí falando sobre o profeta era isso também, tinha assim. Mas, só para falando sobre o Antigo Testamento, depois de Elias, que ele ungiu Eliseu, tá? Na sequência do segundo texto, segundo livro de Reis, conta que Eliseu tinha uma escola de profetas. Aliás, não somente, segundo Reis 1, por exemplo, também tinha. Quando Elias vai ser arrebatado, tá? Eles vão para Jericó e tinham lá os discípulos dos profetas, tá? Aí eles foram para Betel, tinham os discípulos dos profetas em Betel, tá? Então tinha escola de profetas, tá? Então, apesar dessa centralidade num profeta, que era o Elias, depois o Eliseu, tá? Eles ensinavam jovens a serem profetas também. Então, no caso, a gente só conhece o Elias e o Eliseu, né? Mas quem eram aqueles outros profetas que estavam lá? Não fala o nome, não tem o nome deles na Bíblia, não tem ação profética, o livro deles na Bíblia, mas era uma multiplicação que havia desta forma. Isso, na nova dispensação da igreja também, da mesma forma. Não tem só um profeta, tá? Um pastor, tá? Um mestre. É uma multiplicidade, multiplicidade, vou usar essa palavra mesmo também, é um corpo desta forma, né? E aí, claro, aí entra uma palavra que nós falamos semana passada, eu vou acrescentar isso aqui diante dessa colocação do pastor Guto, tá? 1 Coríntios 14, tá? Eu vou falar do contexto geral, tá? Dessa forma, né? Para a gente ter um entendimento sobre a reunião da igreja, tá? 1 Coríntios 14, versículo 26, começando nesse versículo até o 32, tá? 33, tá? 1 Coríntios 14, 26 a 33, para a gente esclarecer nesse sentido aqui, né? Para detalhar um pouco mais. E o apóstolo Paulo fala assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então aqui, vocês vejam que a reunião da igreja
não é uma reunião centralizada no pastor, certo? Ok? Um tem doutrina, um tem profecia, outro tem língua, tá? Um tem salmo, ou vamos dizer assim, uma adoração, tá? E todos estão trabalhando juntos, tá? O corpo está funcionando aí nesse sentido, né? Só para a gente ampliar, né? Não é um profeta que está falando, tá? Então não só, vocês vêm aqui ouvir no domingo a palavra do pastor, não é a palavra do pastor, tá? Tem um corpo que está funcionando, tá? Outros podem se levantar e profetizar e salmodiar, tá? Trazer revelação, tá? Trazer uma língua ou uma interpretação. Então é um corpo que faz o funcionamento, tá? O culto a Deus, tá? E aí ele continua dizendo: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso 1 ou 2, quando muito 3, um cada vez, e haja quem interprete, tá? Então alguém começou a orar em línguas, então ele fala assim, questão de, tem que servir para edificação. Então não adianta só orar em línguas se não tem um entendimento daquilo que aquela língua está falando, se é uma palavra profética de Deus, por exemplo. E se não houver quem interprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então uma oração pessoal em línguas daquela pessoa. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aí entra aquela questão, dessa questão de não ser personalista, tá? De só aquele homem fala e ele é a voz de Deus e Deus falou e falando assim, olha, 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, por quê? É o que nós falamos de Jeremias 23 na semana passada. A pessoa pode falar o segredo do coração, pode falar o que é a sua percepção, tá? Como eu mencionei para vocês, né? Entra alguém com um semblante triste, aí vem o profeta e fala assim, assim diz o Senhor, e fala uma palavra, eu vou transformar sua tristeza em alegria. Mas é óbvio que está vendo que a pessoa tá triste, tá? Que a pessoa está com medo, tá? Então não é necessariamente uma revelação de Deus, mas uma percepção natural, tá? Então é o que ele fala também, se tem sonho, conta como sonho, tá? E se for voz de Deus, fala como voz de Deus. Mas aqui ele fala para os profetas julgarem quem está profetizando ou quem está sendo profetizado, ok? Tá? Porque exatamente isso, pode haver segredo do coração, né? O sentimento, tá? Pode ser uma coisa humana e não ser uma coisa divina, tá? E aí ele diz na sequência, versículo 30, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, tá? Então é ordem, todos falando, todos cooperando, todos trazendo edificação. Porque 31, porque todos podereis profetizar. Então não é um Elias só que vai falar, tá? Todos podem profetizar, tá? Isso faz parte do corpo. Todos podem profetizar, um depois do outro, um depois dos outros, tá? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então tem um objetivo, tem um aprendizado, tem uma voz profética de ensino e também de consolo, tá? De trazer forças, né? Ânimo, novo ânimo, tá? O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que quer dizer isso? De repente a pessoa não tem controle de si, tá? Pode ter controle, então a pessoa pode se calar, tá? O outro começou a falar, o outro começou a orar em línguas, o outro veio trazer revelação, eu posso ficar quieto e ouvir, tá? Então não é a pessoa não está tomada por um demônio, tá? É pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo pode, a pessoa não entra em transe, isso que eu quero dizer, não entra em transe que perdeu o controle, né, dessa forma. Então pode se calar, pode falar, pode ouvir, pode julgar, pode testificar se aquilo é de Deus ou não, tá? Então de repente alguém vai falar assim, não vai mais chover sobre a terra. De onde você tirou isso? Que história é essa de não vai chover sobre a terra, tá? Aí alguém conhece, não? Tem um texto na palavra que fala assim, 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 e, né, que Deus vai fechar os céus. Então há uma testificação, claro, de acordo com os princípios da palavra, tá? E termina, porque Deus não é de confusão, tá? Deus não é Deus de confusão, mas de paz, e assim como em todas as igrejas dos santos, tá? Então, não é para ter confusão, né? É para ter realmente ensino, edificação, fortalecimento, e o corpo funciona, tá? Nós estamos agora numa dispensação, ainda que lá tinha as escolas de profetas, mas nós estamos numa escola de aprendizado, de comunhão, de um fortalece o outro, um ensina o outro, um cresce com o outro, e todos serão edificados. Amém? Ok, gente?
Alguma pergunta, comentários a respeito? Não? Não? Então essa é a palavra, né? Esse é a direção que eu tinha para trazer hoje, tá? E voltamos no ponto chave, tá? Que a gente esteja atento à voz que procede de Deus, que nós possamos falar ou fazer as coisas em nome de Jesus, no sentido de que vimos, sabemos que é da vontade de Deus que a gente esteja falando aquilo, que a gente esteja fazendo aquilo, tá? Então é um temor, uma reverência, uma dependência de Deus em todo o tempo, tá? Porque, claro que a gente pode, o apóstolo Paulo até fez isso, assim, olha, isso eu não tenho palavra de Deus, ele fala isso em Coríntios, eu não tenho palavra de Deus a respeito disso, mas eu vou dar minha opinião, tá? Então é dessa forma também, claro que nós temos opiniões, nós temos uma cultura, nós temos uma formação, e podemos falar, olha, meu sentimento é esse, tá? Ou então, como eu falei lá de Jeremias 23, eu sonhei uma coisa, conta como sonho, não diz Deus disse o sonho, tá? Que pode ser um sonho meu, pessoal, segundo as minhas percepções. Agora, se Deus falou, a palha e o trigo, né? O sonho é palha, o trigo é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, vai falar em nome de Deus, como Elias foi ousado para falar em nome de Deus, como também foi humilde e dependente para dizer, Senhor, agora responde essa oração e faz descer esse fogo, tá? Ou ele foi orar 7 vezes, foi orar lá para vir a chuva, até que apareceu a nuvenzinha do tamanho da mão de homem, e ele falou assim, vai chover, né? Tá bem. Então, dependência, humildade, mansidão, mas especialmente sensibilidade, disposição, e por isso que aí volta no exemplo do Senhor Jesus. Se ele passava a noite orando a Deus, para ter uma palavra, para ter a direção, da mesma forma, né? Tem vários exemplos de Jesus incríveis, tá? Ele fala assim para os discípulos, vai lá, vão preparar a Páscoa para mim, vocês vão encontrar um servo andando, vai andando atrás dele, aí vai na casa que ele vai parar e fala lá naquela casa que o Senhor precisa do jumentinho para montar. Mas como é que ele sabia isso? Né? Que evidência, que clara evidência que era essa que ele tinha? Ele tinha a revelação do Pai, sabia que naquela hora, tá, ia ter aquele homem, que ia ter o jumentinho, ou que o outro homem que abriu o cenáculo para ele celebrar a ceia da Páscoa, tá? Os milagres que Jesus fez não é porque ele era Deus, ele se esvaziou de ser Deus, ele era 100% homem, sem revelação de Deus, sem revelação, sem julgar como usurpação ser igual a Deus, ele era 100% homem, mas ele tinha revelação, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, fluindo nele, tá? E ele buscava o Pai, e é isso que esse texto de João 5 é muito importante. Eu não faço, o filho não pode fazer coisa alguma se ele não vir o Pai fazer. Então a revelação de Jesus Cristo, tá? As palavras de ensino, os milagres que ele falava, as coisas, tudo é porque ele via o Pai fazer. Se Jesus era assim, nós precisamos de aprender com Jesus. Com ele. Tá? Uma das razões que nós devemos é testemunhar, porque o testemunho de cada um a experiência, a vivência de cada um, os milagres que cada um tiveram, foram as bênçãos recebidas, você tem que passar também. Isso vai servir para os outros. Também. Tá? E enfim, 1 Coríntios 15, 31, todos podem profetizar. Amém. Todos podem profetizar. Tá? Tem chamados ministeriais de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre, de apóstolo? Tem, mas todos podem profetizar, desde que estejam no conselho do Senhor, estejam buscando Deus, para ouvir Deus falando, ver Deus fazendo, tá? Por que vamos dizer assim, por que nenhum de nós ressuscitou nenhum morto até agora? Se Jesus falou que a gente pode fazer as mesmas coisas que ele fez, e outras maiores ainda, por que não? A gente não acredite 100%. Também não acredite, também. Primeiro que a gente
desejo de ressuscitar morto eu já tive de monte. Imagina quantos sepultamentos que eu já fiz na minha vida, tá? Mas não foi usado. Pois é, não tinha fé, eu não tinha essa fé, tá? Mas eu já cheguei lá, né? Já cheguei lá, no lado do caixão e falei, levanta em nome de Jesus Cristo, tá? Não levantou, eu tinha um desejo, mas não tinha a intimidade, ou a ousadia, ou a fé para fazer isso. Então, pastor. Mas, assim, quando eu tiver essa firme convicção, tá? Deus vai ver. Como os pastores pregam aqui, para a gente se esvaziar da gente e deixar Deus entrar. Uma pessoa que consegue se esvaziar de si mesmo e deixa Deus entrar 100%, sem aqueles traumas, sem aquelas coisinhas que a gente deixa escondido, que nem a gente sabe que escondeu. Acho que daí, quem sabe... É um processo, é exatamente esse é o processo. Ele fala que as pessoas, tem pessoa que vai poder fazer coisa até maior. Exatamente, isso. Só que vai do coração da pessoa e esse se entregar 100%, que é muito difícil. Muito difícil, essa que é difícil. Como também, até essa entrega, acho que eu vou só focar nessa questão. Quantos nós passamos a noite orando a Deus? Né? A gente não se entrega 100% para buscar Deus, tá? Para ouvir a voz de Deus, tá? Para conhecer essa palavra, porque o Elias foi reivindicar lá o texto lá de Deuteronômio, tá? Ele conhecia a palavra escrita, ele conhecia a vontade de Deus pela palavra escrita, e tinha uma intimidade de ouvir o Deus falando, ou ele falou assim, Senhor, então desce o fogo do céu para que todos vejam que eu fiz segundo a sua palavra, segundo o Senhor disse para eu fazer, tá? Como Jesus aqui também, a mesma situação de Elias, que Elias viu Deus falando, ouviu e viu Deus fazendo, descendo o fogo do céu, e por isso ele fez aquilo, tá? E Jesus fazia também o mesmo princípio. Então quantos de nós nos entregamos para realmente ouvir Deus, conhecer essa palavra, ouvir o Espírito Santo para a gente se esvaziar 100%, né? Então, claro que a gente é humano e a gente tem os nossos pensamentos, os nossos desejos. Isso que eu estava falando, eu tive desejo de ressuscitar muitas pessoas, eu tive desejo, mas, né, não tive a fé, não vi Deus, né? Não tive a fé, não tive a ousadia para fazer, eu não fiz. Até hoje não ressuscitei, e que não seja nenhum de vocês, por favor, que vai fazer esse desafio, tá? Mas eu creio que nós vamos fazer, eu creio que esses sinais vão acompanhar. Jesus mandou os discípulos fizeram, tá? Eles ressuscitaram. Paulo ressuscitou o jovem chamado Eutico, tá? Pedro ressuscitou a Dorcas, tá? Então, quer dizer, eles fizeram sinais, prodígios, né? Tanto de juízo quanto de misericórdia, né? Tá? Mas eles tinham essa intimidade. Então, o segredo, o cerne desta aula nesse sentido é que a gente tem esse desejo, se a gente quer ser usado por Deus, que a gente tem esse desejo de ouvir Deus, desejo de conhecer mais de Deus, a gente realmente tem intimidade com Ele, ter um lugar secreto de oração, de ouvir, falar e receber as revelações para a gente poder fazer segundo Deus está fazendo e quer que a gente fale. Fala. Então, eu digo assim, quando você fala em ressuscitar, nossa, eu não ressuscitei, eu acho que você já ressuscitou um monte de pessoas. Eu sou... Glória a Deus, sim. Porque o ressuscitar, o que é? É você trazer novamente a pessoa para o caminho de Deus. Então, essa pessoa não estava morta, tá certo. Por esse lado, sim. Então, espiritualmente já ressuscitamos, glória a Deus por isso. Eu não enxergava e agora eu enxergo. Uhum. Era cego e agora eu enxergo. Então, existe esses, né? Quando você prega a palavra para pessoas que não são entendedoras da mesma, você está trazendo aquela pessoa para a luz, você está ressuscitando ela novamente. Por esse lado, eu sim. Eu sou uma dessas pessoas. Que bom, glória a Deus por isso. Então, se você for ver nesse parâmetro, eu não ressuscitei. Sim, você ressuscitou várias pessoas já. Amém. Enormes, olha. E agora eu lembrei daquilo que a gente estava conversando, que a gente vê na nossa própria família. A gente vê pessoa que acha que ser feliz é fazer festa, é tomar cerveja, é beber. Se não tiver isso, parece que não tem sentido de felicidade. Só que bebem uma altura
começa a falar alguma coisa para o outro, já sai todo mundo triste. E a gente fala assim, vamos na igreja. Ah, não estou preparada, é muito chato. Daí a gente não pode falar, dá vontade de falar, mas vamos, que você vai achar o outro caminho. É uma maneira de ressuscitar, porque Também é. completamente a visão de mundo, aquele desespero, a gente não tem mais, aquele negócio, ai, o que vai acontecer com a gente agora? E tudo parece que flui na vida. Glória a Só que a Deus. gente não tem que falar isso para dizer, tá se achando. Uns 5 anos atrás estava aqui no meio, ainda era a rainha da bicicleta, era que puxava a turminha, agora mudou de rumo e quer mudar. A gente tem essas visões, né, do que é o ressuscitar, do que é fazer a pessoa enxergar novamente, do que é a pessoa falar, né? Eu acho que como você diz, é uma nova era. Nós vamos ser ressuscitar, fazer o camarada se levantar. Quem sabe não seria dessa maneira? Isso também. Né? Mas podemos ir mais além também. Desde que a gente esteja sensível para ver o que Deus está fazendo, né? E fazer conforme Deus está fazendo, Deus vai fazer, tá? Ele tem uma promessa. Amém, queridos? Então vamos encerrar. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Nós vamos orar e vamos encerrar aqui. Deixa eu orar. Então, amém, queridos? Vamos orar. Então, Deus, nessa noite, a minha oração ao Senhor é que realmente o Senhor nos desperte fome e sede da Tua presença. Amém. Que, Senhor Deus, nós possamos entender que realmente há coisas maiores que nós podemos fazer. Que nós podemos ouvir a Tua voz, podemos ver o que o Senhor está fazendo, ter um entendimento espiritual, os nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja desafiado a crer, para a gente avançar e prosseguir. E neste momento, Senhor, eu quero orar por cada um de nós, para que realmente a gente tenha esta ousadia de entrar em Sua presença, de, pelo sangue de Jesus Cristo, nos apresentarmos para ouvir e ver o Senhor, de tal maneira que também a gente possa fazer, falar, agir, tudo que nós fizermos, seja em palavra ou seja em ação, realmente fazemos em nome de Jesus. Amém. Como se Jesus estivesse movendo, tocando nas vidas, falando as nossas palavras, porque são palavras dele em nós. Então eu quero pedir a Deus que o Senhor nos dê esse entendimento, nos dê essa percepção que nós podemos viver um sobrenatural da Tua glória, do Teu Espírito Santo sendo derramado em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Tira toda a soberba, toda a altivez, todo pensamento que nós podemos alguma coisa, mas assim como nem o próprio Senhor Jesus Cristo podia fazer coisa alguma, também nós, sem Ti, nada podemos fazer. Então que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê palavras de revelação, fale através de sonhos ou visões, mas nos dê essa sensibilidade também de sermos ousados, com coragem, com ousadia, para sermos profetas nesta geração, e que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, como o Senhor estabeleceu no céu. Obrigado, Deus, por este momento, obrigado por esse lugar, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela Sua palavra, obrigado pelos desafios que o Senhor coloca diante de nós, de ouvirmos, de crermos e de sermos profetas do Senhor, para a glória do Teu nome. Então, Deus, eu peço sobre nós a Tua bênção e também peço que o Senhor nos esteja conduzindo de volta às nossas casas, cada um, Senhor Deus, para ter uma boa noite, um resto de semana debaixo da Tua poderosa mão, vendo e ouvindo a voz do Senhor, para a glória do Teu nome. Então esta é a minha oração e a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, queridos. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês, né? Tá? Estamos à disposição aí.